Mateus capítulo 10, verso 16, diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Amém. Você pode sentar. Jesus aqui está deixando uma palavra tremenda para os seus discípulos. Mas, quando nós analisamos a Escritura, nós vemos que está tudo no controle de Deus, né? Ou seja, Deus é soberano. Embora nós sejamos livres, os planos de Deus não podem ser frustrados de forma alguma. Enquanto que o mundo planeja, os cristãos aí no mundo, desde o cenário de Israel, enquanto que o mundo está planejando levar os cristãos aos tribunais, Jesus já tinha dito. Mas Jesus não tinha simplesmente dito, vamos levar vocês aos tribunais. Aqui essa versão diz sinédrio, né? Outras versões falam tribunais. Jesus não simplesmente disse, vamos levá-los aos tribunais. Não, mas Jesus está dizendo, é um plano meu que eles levem vocês aos tribunais. Por quê? Porque isso é para lhes servir de... Então é plano de Jesus. E ele diz assim, e o testemunho vai ser tanto, é tão tremendo, não se preocupem com o que vocês vão dizer. Porque naquela hora é o Espírito do Pai que vai falar pela boca de vocês. É um projeto todo meu. Eu estou pedindo só uma coisa emprestada de vocês, o corpo de vocês. O resto é comigo. Eu fico olhando assim, tem pessoas que negam a Jesus, não têm ideia do que lhes está aguardando na eternidade. Irmão, quando nós temos o mínimo de consciência do que nos aguarda na eternidade, nós mesmo correríamos para a guilhotina, para a cadeira elétrica e para a forca. Nós mesmos ansiaríamos partir desse mundo, por morte, por arrebatamento. Qualquer porta que se abrisse para a eternidade, nós estaríamos entrando. Quando nós temos consciência do que nos aguarda lá do outro lado. Pela Bíblia você desenvolve uma consciência. Pela Bíblia você já desenvolve essa consciência. Agora, outras pessoas tiveram outras experiências. Tem gente que já viu anjos. Tem gente que já sonhou com os anjos e viu que aquele sonho não foi apenas um sonho, foi uma revelação do Todo-Poderoso. Então, visões, sonhos, envolvimento com coisas sobrenaturais, tudo isso acontece nas nossas vidas. E muitas vezes, ainda que tanto sobrenatural esteja recaindo sobre nós, muitos de nós não permanecem firmes, como Jesus disse, ser fiel até a morte. Muitos não permanecem. E eu me questiono muito sobre como a mente das pessoas reage. Mas não é o nosso tema. O nosso tema é que os homens, Jesus está dizendo, eles já têm seus tribunais, já montaram os seus sinédrios,
eles vão levar vocês a esse sinédrio para condenar vocês, para açoitar vocês, e tudo isso é um projeto meu. Eu vou deixar tudo isso. Ou seja, eu poderia acabar com o sinédrio. Eu não falei que não vai ficar pedra sobre pedra do templo de Jerusalém? Eu não vou acabar com isso aí? Eu poderia acabar com o sinédrio. Eu poderia acabar com os tribunais. Ora, basta Jesus soprar no mar e lá vem uma tsunami que arrasa com tudo. Basta Jesus tocar na terra, a terra treme e nações inteiras são soterradas. Ele pode acabar com o que ele quiser. Inclusive, quando se deu a primeira tsunami sobre a terra, a primeira, Deus revelou aqui nesse ministério, porque eu estava orando, eu estava questionando como que um ser humano pode ser tão vulnerável à própria natureza. Eu questionei, mas se foi Deus quem criou o homem como uma fatalidade tão terrível da própria natureza, que é criação de Deus, vai desencadear a morte de milhares de pessoas assim, aparentemente do nada. Eu questionei muito isso. E Deus revelou aqui neste ministério, revelou que um anjo, ele mostrava o anjo aqui dentro, em forma de água, com aquela transparência. Ele revelou que aquele anjo desceu que nem uma flecha, lá na Ásia, no mar, e girou dentro do mar. Quando ele girou dentro do mar, as ondas foram imensas e arrasou tudo. Ou seja, Deus pode arrasar o que ele quiser. Deus pode vir com os seus pés onipotentes, que pisa o lagar na ira do seu furor, e pisar no fórum central da Praça 15, e não sobrar nada daquilo ali. Ele pode incendiar tudo aquilo. Ele pode aniquilar a mente dos que pensam ser sábios, que estudaram, que fizeram faculdade. Ele pode aniquilar a sabedoria, a inteligência dos inteligentes. Só que ele está permitindo tudo isso. Para quê? Para que quando nós comparecermos perante essa turma que tem por aí, ele use os nossos lábios para servir de testemunho para eles. Que tipo de testemunho? O testemunho de que eles serão condenados por não crer no que nós temos pregado. Aí Jesus está dizendo aqui, sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Ele está dizendo, sereis conduzidos à presença deles por causa de mim. E o que é por causa de mim? Algumas versões dizem por causa do meu nome. Nós já vimos que Jesus, o seu nome, representa conceitos e princípios. O que são os conceitos e os princípios do Senhor Jesus? É a sua lei. Agora, irmãos, o que nós queremos falar, o que nós queremos mostrar, é que os homens criam os seus sistemas. Os homens estão por aí achando que são soberanos. Os homens estão por aí achando que podem simplesmente riscar Deus, criarem as suas próprias leis, editarem os seus próprios conceitos, determinarem quem vai agir e como vai agir. Os homens estão por aí nesse ritmo e Deus está rindo deles, olhando para os seus castelos de areia e vendo que nada vai sobreviver. Deus já está olhando no final da história da humanidade e está vendo que todo joelho se dobrará, toda língua confessará o seu nome. Deus já está vendo no final de tudo que todos serão julgados perante o seu livro e que outros livros não existirão. Deus já está olhando e ele já predisse, assim como ele predisse que nós seremos levados aos tribunais, ele também predisse em Apocalipse que haverá uma grande multidão diante do trono branco e ali abrir-se-ão os livros. Livro da vida, o livro dos vivos, o livro das obras, ou seja, é perante as suas leis que todos serão julgados.
As leis dos homens não dá veredito final, não julga finalmente. E tem mais, o homem não pode julgar certas coisas porque lhe falta o quê? A onisciência. Então, quando ele julga, ele se torna injusto. Saiu uma nova lei aí, não saiu uma nova lei? Saiu uma nova lei. A nova lei diz que uma pessoa que pegue uma pena criminal de 4 anos para baixo, que não pode ficar presa. Em Minas Gerais, um homem estuprou 2 crianças. Quem viu esse caso? 2 crianças, uma de 7 e uma de 8 anos. Sem problema, não pode ficar preso. São as leis que os homens criam, são os sistemas que os homens criam. Alguém matou, cometeu um homicídio, é primário e nem precisa fugir. Não tem flagrante, não tem nada disso. Não pode ficar preso. E nós, com a lei de Deus, nós julgaríamos da mesma maneira? Nós agiríamos da mesma forma? Os homens estão criando sistemas, estão querendo mexer em coisas que milenarmente já existem. Uma das coisas que milenarmente já existe é a, entre aspas, a guerra das religiões. Talvez eu devesse até tirar as aspas. Então, irmãos, os homens estão criando suas leis, estão excluindo Deus da sociedade, aniquilando Deus. Nós temos o exemplo da Coreia, da União Soviética e de tantos países comunistas. Hoje, o Brasil tenta fazer a mesma coisa. No Brasil, eu estava lendo algumas leis agora. Inclusive, quem leu o caso de um pastor de São Paulo que foi preso? Porque estava na praça pregando e mencionou alguma coisa sobre homossexualismo. E um gay, muito revoltado da vida, chamou a polícia e prendeu o homem, sei lá, foi lá para a delegacia responder não sei o quê. Não sei como ficou o final da história. Mas por quê? Porque são leis que os homens criam, montam os seus sistemas e determinam que a partir dali as coisas vão ser como eles querem que seja. Eles criam leis, sei lá onde, a 500 quilômetros de distância, a 5.000 quilômetros, a 10 quilômetros. Alguns palhaços se reúnem em torno de uma mesa e dizem, a partir de agora a sociedade terá que se comportar assim. Porque nós estamos determinando que isso vai ser lei. Irmão, essa história já é antiga. Essa história de tentar criar lei para deter o Espírito de Deus, isso é muito antigo. Quando você vai no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, nós conhecemos a história de 3 homens que se chamavam Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, né? Nomes hebraicos, nomes babilônios. E no capítulo 3, a partir do verso 4, observa o que acontece. E o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a voz a povos, nações e gente de toda língua, quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da harpa, enfim, do saltério, da gaita, de fole, de toda sorte de música, vos prostrareis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a imagem, a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nós vamos conhecer a história dos 3 judeus que não se prostraram e foram parar na fornalha, mas, como se costumamos dizer, não era chegada a sua hora, né? Ou seja, era um caminho que Deus tinha para glorificar o seu nome. Então, levou-os diante do sinédrio, vamos dizer assim,
da época, do tribunal da época. É verdade isso aí que eu estou ouvindo? Vocês não se prostram quando ouvem a música, não adoram a minha imagem? A imagem representava o quê? A lei. A imagem representava os decretos. A imagem representava os estatutos. É assim que os homens vêm fazendo ao longo da história. Vocês são o quê? Judeus? Vocês adoram o Deus do céu? Não dobram os joelhos diante de mais ninguém? Mas diante da minha lei vai ter que se dobrar. Diante da minha estátua vai ter que se dobrar. Diante da minha imagem de escultura vai ter que se dobrar. É lei, eu determinei. Os homens são tão estúpidos e ignorantes que pensam que podem determinar lei para reger a conduta dos outros. O ser humano hoje, ele está vivendo o século das trevas na sua própria cabeça. O ser humano nunca foi tão estúpido nem tão ignorante quanto o tempo que nós estamos vivendo hoje. O tempo da pedra lascada, o tempo da pedra polida, era um tempo de muito mais nobreza e sabedoria do que o que nós temos visto nos tempos de hoje. Com tanta tecnologia, tanta descoberta e tanto estudo, o ser humano se transformou no pior lixo, a começar pela classe dos delegados, dos governadores, dos prefeitos, dos senadores. Eles estão vivendo a pior ilusão que um ser humano pode viver, pensar que é autoridade. Autoridade só Jesus Cristo, e nós, geração Jesus Cristo, estamos aqui para provar isso. O ser humano está vivendo as trevas mais densas da era da humanidade, que é a era de pensar que é alguma coisa. Estão aí os Illuminatis tomando tudo que é cargo de influência no poder, pois eles podem tomar o poder como tomarem. Eles sempre encontrarão 7.000 que não dobram os joelhos a Baal. Porque Deus não deixará de dar testemunho de si sobre a história da humanidade. Aí os homens criam. Eu criei essa lei. Todo mundo tem que obedecer. Não é assim que acontece com os palhaços de Brasília? Os palhaços de Brasília fazem a mesma coisa. Agora não se pode mais falar de religião. O país é laico, mas Jesus Cristo continua sendo Senhor. O país é laico, mas ninguém tacou fogo na minha Bíblia, porque ela está escrito nas tábuas do meu coração. O país pode ser laico, pode preparar as celas para mim, que eu vou lá para escrever alguns livros, depois eu volto. Jesus Cristo conta com valentes, e o nome dele só é glorificado na vida de quem está disposto a morrer pela causa do Evangelho. E os homens, os palhaços, estão criando leis no Congresso, e os delegados abestalhados estão tentando calar a mim e a você. Essa semana eu vi um católico pregando. Passei o vídeo para alguns irmãos, acho que eu comentei isso hoje. Se aquele homem não diz que ele é um católico, eu diria, é alguém exímio na escritura, é um cristão. Mas não, era apenas um católico. E ele estava denunciando coisas que muito crente não tem coragem, e ele estava cobrando dos católicos. Católicos covardes que não se pronunciam, que não tomam partido. Era apenas um católico, um adorador de imagens, um homem que reza a missa para os mortos, mas tinha caráter. Dando lá nome de vários padres que pregaram contra o homossexualismo e que foram perseguidos e que foram rejeitados numa série de coisas. Ou seja, não querem calar, meu irmão, o que os congressistas, vou assim chamar, os loucos que criam as suas leis, eles não querem calar só eu e você. Eles querem calar todo mundo. E tem algumas pessoas na sociedade que mesmo sem ter a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo, percebem isso, veem os seus direitos ameaçados, e até sem ter a convicção de morrer por Jesus Cristo, ainda assim se levantam, questionam, brigam, discutem e falam, desafiando todas as leis, como eu vi um católico, um jovem católico, que era um garoto de 20 e poucos anos, fazendo isso.
o que faz muito crente se envergonhar. Porque quando nós lançamos a nossa frase pela internet afora, Bíblia sim, Constituição não, um monte de crente que hoje está a caminho do inferno ficou questionando a frase. Ora, mas Jesus Cristo não nos chamou para exaltar a sua palavra acima de todas as coisas. Não é o que nós estamos fazendo. Não é a causa pela qual nós queremos morrer. Exaltando a Bíblia como regra de fé e prática. Como é que alguns cristãos medíocres a caminho do inferno ousam nos questionar? Nós trazemos no nosso corpo as marcas de Jesus Cristo. Mas o que fizeram com os judeus ali, que estão firmes na lei de Deus? Tem que se curvar. Por quê? Porque nós aqui chegamos à conclusão que a partir de hoje é assim. Amém, meu irmão? Está entendendo? Está entendendo? E tem mais, nós vamos seguir. Vamos visitar Daniel no capítulo 6. Daniel 6, a partir do verso 3. Olha o que diz. Esse é o retrato dos nossos dias. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Aí eles vão com o complô dele. Rei, nós chegamos à seguinte conclusão: tu és um rei tremendo, tu tens domínio sobre tudo. Vamos fazer o seguinte, rei. Vamos criar uma lei aqui que quem quiser fazer qualquer petição, qualquer oração, não pode fazer a nenhum Deus. Tem que se dirigir a você. Ué, não é o que os gays, com a sua sem-vergonhice bandaleira, eu gosto de falar assim, irmão, não é nem para você que está aqui. Eu gosto de falar assim pelos delegados que estão ouvindo lá na internet. Eu falo para eles. Então, não é isso que os gays estão tentando fazer? Alguém me passou alguns vídeos dos homossexuais reunidos, não foi? Alguém de vocês me passou esse vídeo? Dos homossexuais reunidos numa das suas conferências, falando, eles todo domingo se reúnem e fazem a cabeça, em outras palavras, e fazem a cabeça dos outros. Tem medo de que as leis sejam aprovadas. Qual é a intenção dos gays e de todo aquele cujos princípios cristãos o ofende e o espeta? A intenção deles é criar leis. E através dessas leis, usar os policiais, usar os delegados, usar os juízes, usar toda essa turma que é capacho de leizinha escrita em papel. A intenção deles é usar esse braço do Estado e tentar calar a igreja, inclusive com ameaças. Não é exatamente o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo exatamente o que os homens armaram para Daniel. Ou seja, a gente está vendo que Daniel ora 3 vezes por dia. Ah lá, de manhã, lá está Daniel, dobrou os joelhos e está orando na sua janela na direção de Jerusalém. Veio à tarde, lá foi Daniel, dobrou os joelhos, veio o começo da noite, Daniel dobrou os joelhos 3 vezes. Ah, então vamos fazer o seguinte, ele é fiel ao Deus dele, já que ele é fiel ao Deus dele, vamos armar para ele em cima disso. Como é que alguém pode ser tão louco de tentar armar para você em cima da fidelidade que você tem com o teu Deus? Se você é fiel a Deus, em todos os teus passos, Deus proverá e vai te exaltar, e o nome dele será glorificado, e o teu galardão está assegurado. Aí o resultado,
conseguiram armar para Daniel. E quando alguém tenta livrar Daniel, Daniel diz assim, não, rei, pode cumprir a tua lei, não volta com a tua palavra atrás não, rei. Eles armaram? Então está bem armado, vamos ver o final da história. O final da história é Daniel saindo da cova dos leões e os seus acusadores entrando. Amém? Esta é a história. Ou seja, eles vão armar, eles vão levar no tribunal, eles vão criar a cova dos leões, eles vão criar a fornalha, mas tudo isso já é projeto do Senhor. Isso vai ser para lhes servir de testemunho. Eu estou providenciando isso. O que fez aqui? Houve uma indução ao rei. Vamos criar uma lei. Ah, você já viu aquela lei sem vergonha, descarada, organizada por pilantras, a chamada Lei Caô? Que na passarela nós simbolicamente rasgamos ela. A Lei Caô, o que foi feito? É uma lei contra a discriminação, contra o racismo. Aí lá no meio jogaram uma palavrinha assim, para ninguém perceber, jogaram a palavra religião. No filme, eu vou mostrar para você, eu já estou com a lei lá no computador. Quando o policial falou assim para mim, eu falei assim, vem cá, dá para alguém me dizer aí por que eu fui preso? Aí o policial falou assim, pastor, vem cá que eu vou te mostrar. Aí ele mostrou lá uma lei, o número da lei, aquela palhaçada. Aí mostrou, tá aqui, ó, discriminação de raça, cor, uma série de coisas. Aí falou assim, ó, religião. Aí ele pegou a caneta e fez na tela do computador. Você tá vendo assim, essa palavra aqui? Religião. Tu tá incluído aqui. Eu falei, mas qual é o meu crime? Aí ele falou assim, não, eu não sei, é o que eles dizem aí. Os policiais tudo revoltado, né? Tudo revoltado, tendo que obedecer ordem. Muitos, se sair dali, não tem mais nada para fazer na vida, não tem outro emprego, outros estão acostumados com aquele sistema, uma série de coisas, outros até gostam do que faz, mas são obrigados a se deparar com isso. E o policial disse assim, tá vendo? Tu está incluído aqui, religião. Eu falei, qual é o meu crime? Ele falou, não, eu não sei, é o que eles dizem. Então, o que fizeram? Criaram uma bela de uma lei, né? Jogaram um monte de palavra abestalhada que dá para você ter uma margem de interpretação de 1 a 1 milhão, mas pega um delegado macumbeiro com seus companheiros, mais umas juízas de meia tigela que não sabe ler, só pode ser, ou como se diz por aí, eu mesmo digo, confeccionado por concurso público. Outra vergonha que existe no sistema dos homens é alguém assumir cargo por prestar concurso público. Isto é uma vergonha. Nunca no meio do povo de Deus isso existirá. Ninguém assume o sacerdócio por fazer prova, por ter podido estudar numa faculdade. Isso é a pior injustiça. O que tem de gente no poder público sem a mínima dignidade e honra, sem caráter, que ocupam cargos porque o pai era rico e pôde estudar. Não tem dignidade, não tem honra e não tem capacidade para nada. Em Israel, os idosos, os anciãos, mesmo sem saber ler e escrever, eram reverenciados, tinham essência, tinham caráter e podiam aconselhar as coisas grandiosas de Deus. O sistema dos homens criou esta palhaçada. Assume-se cargos por indicação de amigos, troca de favores, compra de votos. Está tudo aí na internet, o que a mídia não divulga, está tudo aí na internet. Pessoas que estão empregadas por indicação de presidente até o ano 2024. Esse é o sistema dos homens. Podre! Uma sem vergonhice. Os funcionários que tem à frente do Detran, os diretores do Detran, nenhum deles prestou concurso público, são todos indicados, porque o Detran fatura 9 milhões por ano. 9 milhões! É um caminhão de dinheiro! Isso é o sistema dos homens e ninguém sabe para onde esse vai. Nenhuma auditoria instalada no Detran conseguiu definir cadê esse dinheiro.
Mas você sabe que o dinheiro vai para lá para dentro. Porque você não consegue tirar uma carteira sem primeiro corromper daqueles, como é que chama? Fiscais. Se você não corromper um deles, que ele já te canta a pedra, você não passa. Tem gente por aí que para fazer um concurso lá, tirar uma carteira, fez a prova 6 vezes. Isso é o sistema do mundo, podre, fedorento. Como é que pode uma pessoa para tirar uma carteira de motorista ter que prestar a prova 6 vezes? É uma pilantragem. Isto é o sistema do mundo. Esse sistema, Jesus Cristo, neste século, vai pisar nele com o pé onipotente. Ele vai ser reduzido a nada. Nós incendiaremos o código do Detran em praça pública. Nós incendiaremos as constituições em praça pública. E nós vamos mostrar. Vocês querem ler? A partir de hoje é essa aqui. Quem não se curvar, morre. E não morre pelas nossas mãos. Vai definhar pelo poder de Deus. Nós não usaremos em armas. Nós não usaremos armas e nós não mataremos ninguém, porque nós não somos assassinos. Mas o nosso Deus matará, porque ele diz, se a alma que pecar, essa morrerá. É ele quem mata. Ele tem poder de dar a vida e tirar. Irmão, o sistema que os homens estão montando, e você vai estar lá que nem Pilatos, né? Tu não sabes que eu tenho poder? Jesus olhou para ele e disse assim, cadê ele? Cadê o teu poder? Eu tenho poder para te soltar, para te mandar crucificar. Jesus olhou para ele e falou, você não tem poder sobre mim. Quem te disse isso, que você tem poder sobre mim? O poder que no momento você está exercendo em cima de mim, foi do alto. Ou seja, é o meu Deus, o meu Pai, que te deu esse poderzinho momentâneo aqui. Depois que vocês me crucificarem, ao terceiro dia eu vou ressurgir. Vocês vão ver que vocês não têm poder nenhum. Quando chegaram lá, põe guardas lá no túmulo. Por que não? Ele disse que ia ressuscitar, alguém pode roubar o corpo. Ah, é? Então põe guarda lá no túmulo. 16 guardas guardando o túmulo de Jesus. Tipo, daí de dentro esse cara não sai. É assim que o mundo se comporta, achando que pode impedir a glória de Deus de se manifestar. Pois ao terceiro dia, na manhã do terceiro dia, ele saiu de dentro do túmulo e os guardas saíram tudo correndo, desesperados. Aí vem o sumo sacerdote, o líder do sistema religioso, e corrompe todos os guardas para comprar o silêncio deles. Mas o silêncio deles não foi muito bem comprado, porque até hoje ecoa. Então, meu irmão, isto é o mundo, seu sistema do mundo. É gente assumindo coisa por concurso público, pessoas assumindo lugares porque puderam estudar, simplesmente porque puderam estudar. Gente vagabundos, gente sem dignidade, gente sem escrúpulos, gente sem moral, mas os pais tinham dinheiro para o camarada estudar. Ele vai lá, ele estuda, ele presta o concurso público, ele passa. E depois ele pensa que pode dar ordem em mim e em você. É assim que funciona o sistema do mundo. Eu estava vendo uma reportagem sobre o sistema. Não tem um negócio chamado Detro? Não sei se é ligado ao Detran. É mais uma porta de roubo que a nação tem aí. Eu estava vendo uma reportagem de pessoas dando entrevista sem mostrar o rosto, porque estavam fazendo denúncia do sistema governamental. Tinham que pagar, não tem por aí por algumas favelas, os moradores não têm que pagar os traficantes para poder circular? A mesma coisa acontece em certos lugares com veículos por aí, na cidade do Rio de Janeiro. Os motoristas têm que pagar por fora o sistema do governo para poder circular.
E tinha pessoas sem mostrar o rosto, dando entrevista lá no repórter investigativo lá do SBT. O sistema do mundo está montado. Então eles montam. Nós vamos usufruir dinheiro daqui, nós vamos arrancar dinheiro dali, daqui não vamos deixar ninguém falar sobre isso, não vamos deixar ninguém falar sobre aquilo, nós dominamos tudo, nós somos os poderosos, nós temos as ordens, basta a gente estalar os dedos e dizer assim, pega Rex que vai pegar. Não é assim que funciona? Irmão, não sou aquele jovem católico não, eu sou crente. Sou aquele jovem católico que está arrebentando na internet não. Sou crente. Se ele, sem o Espírito Santo, está fazendo o que está fazendo, imagina o que está reservado para nós realizar nessa terra. Eu sou cristão. Eu sei que sirvo a Jesus Cristo. Então, meu irmão, o chamado é para todos nós. Sabe? Você pode, se você quiser, pode colocar lá na sua janela. Coloque uma bandeira do homossexualismo lá, escrito assim, diga não à pederastia, e pendura na sua janela. Coloque lá um pano na sua janela, escrito o que você quiser dizer, Bíblia sim, Constituição não, e pendura na tua janela. Escreva, ponha lá colado no vidro do teu carro. Faça, se manifeste, mostra que você não serve, não se rende aos sistemas que os homens estão criando, porque Jesus Cristo disse, aquele que guardar a minha palavra, aquele que guardar os meus mandamentos, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu e o Pai o amaremos. Irmão, você quer a manifestação de Jesus? No teu sonho, no teu sono, na tua casa, no teu trabalho, em tudo que tu puser as tuas mãos, você tem que amar a Cristo e guardar somente os seus mandamentos. O que Deus está procurando, meu irmão, não é gente estudada, não. Ele está procurando pessoas, como a Bíblia diz, Salomão fala. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muita gente letrada por aí que fez muitas faculdades, muitos cursos de teologia, estão por aí às mínguas, tentando ir para trás de um púlpito. Mas se você realmente teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, você verá que Deus tem um espaço glorioso para você o servir. Então, para nós concluirmos, repara o que fizeram com Daniel. E nós já vimos que aqueles 3 judeus são símbolo da grande tribulação que virá sobre os judeus. Mas Daniel é símbolo de quê? Da igreja. Daniel é símbolo da igreja, né? Essa informação preciosa que nos foi revelada através de um irmão aqui da igreja, que trouxe para nós, eu achei impactante, fui orar, buscar em Deus, Deus confirmou, teve misericórdia de nós, nos ensinou mais algumas coisas, nós temos desde então compartilhado como um corpo que somos crescidos juntos. Então Daniel é símbolo da igreja. E aqui está demonstrando o que vão fazer com a igreja? Vão criar leis para impedir que a igreja continue a ter comunhão com Deus. Daniel tem comunhão, é de manhã, de tarde, de noite, é de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. O diabo e os filhos do diabo dizem assim, vamos criar uma lei para acabar com isso aí. E eu sei, ele vai ficar firme. Quando ele ficar firme, aí que a gente pega ele. Ao contrário, quando ele ficar firme, Deus é que pega ele. Amém, meu? Daniel é símbolo da igreja. Tanto que ele não aparece lá com aqueles 3 jovens. E nós sabemos que ele também não se curvou àquela imagem. Claro que Daniel não se curvou àquela imagem. Ora, se precisamos questionar isso. Mas ele não aparece naquilo lá porque ele está representando a igreja. Então a história dele é uma história diferente. O que fizeram com Daniel?
precisamos criar uma lei para acabar com ele. Não é o que os gays estavam falando no vídeo deles na internet, que eu assisti mais 2 vezes? Vamos criar leis e vamos acabar com esses cristãos. Vamos fechar os templos deles. Vamos fazer eles pagarem, diziam os homossexuais, por tudo que eles disseram contra nós. Contra a homoafetividade. Ora, que pouca vergonha mais bonita. Então, meu irmão, outra coisa para nós concluirmos. Isso vai servir de alerta para todos nós. Criaram uma lei para calar Daniel, para calar a igreja. Só que Daniel poderia simplesmente ter saído da janela e ido orar num cantinho lá do seu quarto. Ele poderia simplesmente ter feito isso. Cravaram a lei na porta dele. Só pode fazer petição ao rei. Não pode nem fazer oração a nenhum Deus, dizia a lei. Daniel podia simplesmente ter dito: aqui nesse cantinho ninguém me vê. Vou continuar orando, falando com Deus, mantendo a minha comunhão nesse cantinho. Cuidado com esse detalhezinho bobo, porque o projeto de Deus era que Daniel continuasse com a sua vida do mesmo jeitinho. Nunca mude nem um passo, nem nenhuma vírgula da sua vida por nenhuma obra do diabo. Você tem uma estrada para seguir, siga firmemente até o fim. Não pode orar? Então aqui ninguém me vê. Não, mas ele estava acostumado a orar onde todo mundo ouvia. Nós poderíamos chegar ali naquele computador, puxar o plug, tec, acabou, ninguém nos ouve. Ao contrário, tudo que é meio de comunicação que tem aparecido na internet, eu tenho pedido aos irmãos, monte comunidade, coloque os meus vídeos, e quando aparece alguma situação, alguma coisa que eu gravo, que eu descubro na internet, eu peço aos irmãos, enviem para a delegada, com os cumprimentos do pastor Tupirani. Por quê? Porque Jesus me chamou para falar e não para me calar. A única maneira de eu ser derrotado é me calando. Mas enquanto eu falar, a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Eu estou no projeto de Deus, então tudo que vier para mim será lucro. Foi lucro para Estevão a chuva de pedras. Foi lucro para Pedro ser crucificado de cabeça para baixo. Foi lucro para João ser extraditado. Foi lucro para Tiago ser decapitado. Foi lucro para João Batista ser decapitado. Foi lucro para Jesus ser crucificado. Se foi lucro para eles, será lucro para nós. Amém? E até aqui nos tem ajudado o Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus.